Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui para a glória do nome do Senhor. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. Bem, meus irmãos, nessa noite nós queremos lembrar os irmãos que não cessem de estar orando pelas famílias, pelos enfermos, enfim. Vamos manter nossas devoções em dias, nossos clamores ao Senhor, para que Deus possa assim estar respondendo as nossas orações de acordo à vontade dele. Então, vamos assim estar sempre lembrando uns dos outros em orações e pelos irmãos também que estão enfermos, né? Eles que estão em dificuldade. Também não esquecer dos nossos missionários, que é outros irmãos que estão em atividade e que nós não podemos cessar de orar por eles. Meus irmãos, nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus no texto dos Salmos de número 8. Então, eu convido a todos que abram sua Bíblia no Salmo de número 8. Nós vamos fazer a leitura desses 9 versículos. Salmos de número 8, versículo de 1 a 9, ele diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações de uma maneira bem especial nessa noite. Vamos orar clamando ao Senhor. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, por esse momento estarmos aqui, assim, reunidos virtualmente, ó Deus, onde possamos, assim, ó Deus, compartilhar a tua santa e bendita palavra, ó Deus. E não deixa, ó Deus, que nada venha, assim, atrapalhar o nosso entendimento, mas que possamos, assim, ó Deus, a cada dia nos regozijar e buscar, ó Pai, meditar na tua palavra, Senhor. Perdoa os pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos dá graça, ó Deus, de cada dia ter o privilégio de poder, assim, estar lendo a tua palavra, Pai, buscando entender a cada instante. Dá, ó Pai, sabedoria dos céus, ser com o teu povo, ó Deus, com os irmãos que têm algum tipo de comorbidade, eu posso estar abençoando grandemente, ó Pai. É especial aqueles, Pai, que meu irmão Florisvaldo teve um acidente, que eu posso estar dando a recuperação total dele. Pastor Eurípides, ó Pai, essa enfermidade, você também esteja curando ele de acordo com a tua vontade. Você também, ó Deus, com os demais irmãos que estão sofrendo de alguma forma, que nem a irmã Luciene, que já tem algumas sequelas do Covid, é o pastor Silvestre, e que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Você também com o pastor Vicente, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando dele, a igreja ali, ó Deus, na qual ele deixou, e por enquanto não tem uma pessoa assim que se interessou, que o Senhor despertou o coração, desperta homens, ó Pai, corajosos para assumir aquele trabalho e dar continuidade à tua obra. Mais uma vez te agradecendo por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, o Salmo de número 8, ele é um salmo, é um poema de Davi, né? Então, esse poema, ele começa exaltando o nome de Deus e termina também exaltando o nome de Deus. Ele vai dizer lá no Salmo, no versículo 1, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. E o versículo 9, ele termina o salmo também com a mesma narrativa, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, o salmista, ao contemplar a beleza de Deus, a grandeza de Deus, então ele não se limita em estar
exaltando o nome do Senhor. Então, nessa noite nós vamos meditar no seguinte tema: exaltando a excelência de Deus. Exaltar a excelência de Deus era algo que para Davi era corriqueiro. Ele gostava de fazer isso porque ele entendia e conhecia e reconhecia a sua fraqueza, mas sabia que por trás disso tinha um Deus poderoso, tinha um Deus grande, um Deus bondoso, que estava sempre atento às fraquezas dele e poderia socorrer ele em qualquer tempo. Então, exaltar a excelência de Deus era algo simples para Davi. E nesses poemas dele, por exemplo, Salmos de número 8, ele faz isso tranquilamente, sem muita dificuldade. Ele não tem dificuldade nenhuma de se expressar de uma forma bem clara, onde ele deixa bem claro que o Senhor é excelência. O Senhor é algo maravilhoso. O Senhor, ele é poderoso. E uma das coisas que o salmista exalta o nome de Deus, porque contempla a criação de Deus. Então, ele contempla de uma forma bem especial a criação de Deus. O versículo 3 ele vai dizer o seguinte: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quando eu vejo isso, em outras palavras, o salmista fala, quando eu vejo isso, é algo que me regozija, é algo que eu me alegro. Ele lembra lá de Gênesis, do capítulo 1, quando Deus começou a fazer a criação, né? E foi falando, haja isso, haja aquilo, e depois do versículo 27 em diante, 26 em diante, se não me falha a memória, quando ele começa a tratar a questão da criação do homem. Então, o salmista olha e vê a excelência da criação de Deus. Ele vê algo superior, ou seja, Deus do nada falou e surgiu espécies de animais, espécies de répteis, espécies de insetos, né? Hoje até a gente muitos insetos a gente tenta combatê-los, mas nós sabemos que Deus criou, Deus tem um propósito. Tudo que Deus criou tem uma utilidade na face da terra. Por mais perigoso, por mais difícil que seja, nós sabemos que tudo que tem na face da terra tem uma utilidade. No mínimo, para alimentar uma outra espécie, mas que tem utilidade, tem. Por que tem utilidade? Porque Deus sabia de toda necessidade. E o salmista, ele fica assim, clamoroso, quando ele vê essa grandeza, quando ele consegue enxergar verdadeiramente a grandeza de Deus, quando ele consegue realmente entender essa questão do que é a grandeza de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem outro dia do pregador, ele leu o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10, né? Quando Deus fala ali, a minha graça te basta. E aí no versículo 10, quando Paulo fala, é na fraqueza que eu me sinto forte, é nas injúrias que eu me sinto forte, e ele destaca ali essas questões assim do que fortalece ele. E o pregador falava o seguinte, que ali realmente ele conseguiu ver e entender a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então, ele conseguiu enxergar Deus de uma forma diferenciada, ou seja, que hoje nós não conseguimos enxergar ainda, ou seja, nós não conseguimos realmente aderir, porque muitas vezes nós, diante de dificuldade, nós nos irritamos e saímos de perto, não enfrentamos a situação como Paulo enfrentava. E Davi também era um desses que reconheceu a grandeza de Deus de uma forma assim, bem nítida, porque ele teve seus problemas, teve suas dificuldades. Davi foi um homem que teve muitos altos e baixos, teve muitos erros, né? Principalmente quando ele estava indo bem, vencendo as guerras e tal, e um dia ele inventa de contar ao povo para saber quantos homens ele tinha, né? Então, Joabe tenta impedi-lo, mas ele não se deixa conter pelas palavras de Joabe, vai e faz, e aí o que é que acontece? Ele peca contra Deus e Deus traz um problema sobre ele, você traz uma correção sobre ele, onde morreu muita gente, e ali ele se humilha diante de Deus, porque ele conhecia a grandeza de Deus. Então, irmãos, todas essas questões, o salmista, ele sempre tinha
Mesmo tendo essas dificuldades, ele sempre tinha o temor e o conhecimento diferenciado do poder de Deus. E aqui ele exalta Deus pelo poder da sua criação. Esse, quando eu vejo os céus, quando eu vejo as estrelas, o versículo 3, né? Quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Ou seja, quando eu vejo, é algo que eu sei que ninguém no mundo é capaz de fazer. É uma obra que, se eu acreditar, foi o Senhor que fez; se eu não acreditar, foi o Senhor que fez. Essa é a colocação de Davi diante de Deus. Quando eu vejo, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho condições de argumentar outra coisa, porque só o Senhor é quem pode realmente fazer. Por isso que ele exalta a excelência de Deus. O nosso Deus, ele é excelente, irmãos. O nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus é o Deus que nós temos que cada dia nos esforçarmos para buscar entender ele mais e mais, porque nós somos limitados em todos os sentidos. Então, se nós não nos esforçarmos o bastante, nós não vamos conhecer, vamos viver, ficar velho, morrer, e não vamos chegar a essa condição de entender verdadeiramente Deus da maneira, as coisas como ele faz. As coisas que ele faz que funcionam de uma maneira especial. E só Deus é quem pode fazer. Então, o salmista, ele se expressa, o salmista, ele exalta o nome de Deus, porque ele contempla a criação de Deus e vê que realmente é algo diferenciado. Mas também o salmista exalta o nome de Deus por sua misericórdia e amor. Ele olha e vê algo maravilhoso, e ele vê que também Deus, ele é um Deus misericordioso e cheio de amor. O versículo 4 ele diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele? O filho do homem para que visites? Então ele olha para si e diz: quem é o homem? Quem é o homem? O homem, para que Deus lembre dele. Ou seja, Deus fez com tanto amor, tanto carinho. O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem rejeitou a Deus. E mesmo assim Deus é misericordioso, sempre correu atrás de providenciar meios de o homem se voltar para ele. E Davi vê essa fraqueza no homem, quando ele escreve o Salmo, versículo 4, ele diz: quem é o homem para que tu te lembre deles? O homem é um pobre miserável, um pobre infeliz, mas tu é misericordioso. Ele consegue enxergar em Deus uma misericórdia enorme, ele consegue enxergar em Deus um amor tremendo. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ver em Deus e olhar para nós e ver que nós somos nada. Ou seja, como o versículo diz: quem é o homem? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para que Deus se lembre. Quem é o filho do homem para que Deus lembre? Para que Deus visite? Ninguém, porque o homem foi algo que Deus criou, mas só deu desgosto. O homem foi algo que Deus amou, mas só rejeitou a Deus. Só tem rejeitado a Deus. E Deus, assim, tem tido misericórdia do homem. Deus tem tido paciência. Deus tem tido paciência, mas tem esperado de uma forma que só o nosso Deus é capaz de fazer isso. Jesus Cristo veio, pregou, morreu na cruz do Calvário para resgatar os pecados. Nós podemos ver esse exemplo dele na cruz, né? Aqueles dois ladrões. Enquanto um reconhecia a sua fraqueza, enquanto um reconhecia o outro na sua ignorância, no seu pecado, ele queria uma prova de amor de uma forma diferente. Ou seja, que ele continuasse fazendo as miserabilidades dele, mas que Deus não se importasse. Ele não lembra, ele não olhou, ele não conseguia enxergar que Deus era superior a ele. Que Deus poderia sim manter ele vivo se ele quisesse. Mas os erros dele estavam levando ele naquelas condições, ele estava naquela posição. E ali ele morreu na sua ignorância, né? Mas o que se arrependeu, o que se humilhou, Jesus disse o quê? Hoje mesmo estás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Não é amanhã não, é hoje, é agora, daqui a pouco.
Lá estaremos nós. Mas é o outro, ele não falou nada porque o outro não estava reconhecendo, ou seja, o outro estava na rebeldia. Era mais ou menos isso, era essa situação que Davi estava olhando e vendo. Quem é o homem? O homem só dá desgosto. O homem mesmo em sofrimento, o homem mesmo na pior das hipóteses, ele nunca reconhece que Deus é misericordioso. Então, irmãos, esse Deus maravilhoso, esse Deus cheio de misericórdia, esse Deus cheio de amor, é que nós devemos adorá-lo ele cada vez mais. Ou seja, diante de qualquer situação, nós nunca podemos desistir de Deus. Eu tenho isso no meu coração e cada dia mais que o tempo passa, eu sempre busco me concentrar nisso. Que diante das piores angústias desse mundo, eu não vou abandonar Deus. Eu não vou me esquecer do Senhor, do poder dele, da excelência dele, do amor dele, da misericórdia dele. Porque se nós, estando bem, não vamos ter, não tiver esse cuidado, só querer ter contato, está errado, sempre ter hoje. Ou seja, hoje estamos vivendo bem, sabemos, ó Deus, das dificuldades que existem, mas vamos estar adorando o Senhor, vamos estar louvando o Senhor, vamos estar ao lado do Senhor para a glória dele. Amém? O salmista exalta o nome de Deus. O salmista exalta o nome de Deus porque Deus deu domínio ao homem da sua criação, sobre a sua criação. Então, isso também é outra coisa que você vê como é Deus, como nosso Deus é maravilhoso. Os versículos que segue, o versículo de 5 a 8, diz o seguinte: contudo, versículo 6, fez com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. E tudo que passa pelas veredas dos mares. Então, tudo isso Deus colocou sobre o domínio do homem. O homem ficou para ser o dominador dessas coisas. E o salmista exalta Deus por isso, porque Deus, sabendo, como já acabamos de falar, da miserabilidade do homem, e o homem ter rejeitado, mas Deus, não, mesmo assim, não lhe tirou a autoridade de ele ter domínio, de ele decidir. De o homem hoje, nós seres humanos temos condições e capacidade e autoridade dada por Deus para a gente decidir sobre a vida dos animais. O que você quer criar, o que você quer matar, o que você quer comer, o que você não quer perto de você, o que você quer vender. Ou seja, o animal ele está sujeito à sua vontade, à minha vontade. A criação de Deus, ele nos deu esse privilégio. Isso é algo que, se nós pararmos e observarmos, só um Deus bondoso pode fazer isso, porque ele poderia ficar no controle. O homem rejeitou ele, o homem se desviou dele, ele poderia cortar todo esse direito do homem, e ele não cortou. Ele deixou. Ele tinha algo melhor ainda preparado para o homem, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, com tudo isso, Deus foi sempre preparando. E depois do homem pecar, ainda prepara o seu filho para enviar, para morrer na cruz do Calvário, para salvar. Mesmo o homem se desviando e Deus dando tudo isso. E o salmista exalta o Senhor, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é excelente. Então, exaltar o nome de Deus é algo que nós não devemos parar nunca. E o salmista exalta o nome de Deus por ver a terra admirar como o nome de Deus. Ver a terra se admirar com o nome de Deus. Então o salmista ele exalta por essa grandeza, como diz o versículo 9. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então a terra se admira da grandeza do nome de Deus, porque só o nosso Deus é quem pode realmente fazer algo que seja admirável. Porque o homem faz algo, chega o outro e copia, chega o outro, faz algo melhor, maior, e o que Deus faz, nada é superior. Há algumas pequenas coisas que nós não entendemos, mas Deus faz acontecer, como por exemplo, surgir uma mina d'água em cima do monte.
Nós sabemos que pela lei da gravidade a água só desce, mas Deus fez com que ela suba o monte e lá ela brote para ter vida e aqueles animais, aqueles seres viventes ali possam se alimentar daquela água. Então, a grandeza de Deus, ela é sobre todo e sobre tudo. Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim não esquecer, estar sempre exaltando a excelência do nosso grande Deus. Amém? Que Deus nos abençoe mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela noite. Senhor Deus, com cada irmão, cada família, eu posso estar abençoando grandemente, ó Pai, e dando uma noite de descanso para louvor e glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do nosso Mestre. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos